Então é isso, pessoal. Vocês estão vendo os slides? O slide certinho, todo mundo está vendo? Sim. O tempo é muito curto, mas podem perguntar, tá, gente? Qualquer coisa, estamos aí para isso, né? A gente vai estudar hoje Grécia Antiga. Meu nome é Ezio Ferrari, né? Não é Pedro, como está aparecendo aí para vocês no Google Meet. É Ezio Ferrari. Então vamos lá. Primeiro, os meninos aqui da história falaram que eles não passaram periodização, né? O que eu achei sacanagem, né? Mas, enfim, eu vou passar aqui para vocês rapidinho a periodização, porque é um conceito fundamental da história, né? Vocês entenderem, pelo menos o básico, né? Da diferença entre esses períodos, né? A divisão a periodização, ela é feita, são feitos recortes temporais. Pera aí, gente, que eu acho que alguém... Boa tarde, Thalita. São feitos recortes temporais em que, nesses contextos históricos desses períodos, tem uma similaridade, né? E os momentos de transição entre esses períodos, eles são marcados por rupturas, né? Como, por exemplo, da pré-história para a antiguidade, que é o período que a gente vai começar agora, né, onde a Grécia está inserida, é a invenção da escrita, né? A pré-história não é um período histórico propriamente dito, né? Porque ela é pré-história, mas a invenção da escrita, né, no quarto milênio, 4000 a.C., inaugura, né, a antiguidade. É um consenso historiográfico isso. E 476 d.C. é a queda, né, ou a dissolução do Império Romano do Ocidente, né, que a gente vai estudar isso posteriormente. E a Idade Média começa nesse instante, né, 476 d.C., e termina em 1453, que é a queda, não a queda, né, a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano em 1453, né? Eu não vou ficar me prolongando, mas o que vocês têm que saber é que essas periodizações, elas não são limitações propriamente ditas. Elas são para facilitar a aprendizagem e a pesquisa, né? Por isso que é importante vocês saberem distinguir a Antiguidade, a Idade Média. A Idade Moderna, por exemplo, 1789, é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea, que é onde nós estamos até o momento atual. Todo mundo está entendido essa parte da periodização? Vou passar, hein, se ninguém fala nada. Ok. Tudo entendido. Vou passar para periodização da história grega, né? Eu vou passar bem rápido por isso, porque eu fiz os slides pensando muito no Enem, né? Infelizmente o nosso tempo é muito limitado. Então, vou passar rapidinho pelo período pré-homérico e homérico. Perdão, alguém... Boa tarde, Beatriz. Então, eu vou passar rapidinho pelo período pré-homérico. O período pré-homérico ele consiste do século XX ao século XII a.C. E ele é o período das primeiras civilizações gregas, né? Muitos historiadores chamam esse período de período micênico ou creto-micênico, porque as civilizações mais avançadas desse período eram Creta e Micenas, né? Eu adoro esse período, né? Infelizmente eu não vou poder me prolongar nele, mas é muito interessante. A Grécia tinha uma cultura comercial muito grande e eles tinham uma espécie de globalismo antigo, né? A Grécia estava inserida num mundo que após isso não estava tanto. Eles comercializavam com os fenícios, né, do Oriente, né, com os mesopotâmicos, com os egípcios, e eles tinham uma escrita, né, mas essa escrita se perdeu no que a gente chama de Idade das Trevas antiga, né, que é o período homérico, né, que é o período de criação desses poemas, Ilíada e Odisseia, que você já deve ter escutado, né, sobre a Guerra de Troia, né, enfim. A Ilíada, né, principalmente fala sobre o Aquiles, né, a Odisseia é após isso, né, com o Odisseu voltando para casa. Mas enfim, o que vocês têm que saber é que o período homérico é o período de criação desses poemas, que não é um consenso historiográfico sobre qual é o contexto desses poemas, se eles se passam realmente no período homérico ou se eles se passam até no período pré-homérico, né? Mas, enfim, prosseguindo. O período arcaico
que consiste do século VIII ao século IV. Não, ao século VI, perdão. Tá errado aí, né? É o século V a.C., né? Que é quando começa o clássico, me perdoem. É o período de formação das polis, que é muito importante isso. Polis é o plural de polis, que são as cidades-estados gregas, né? Elas são cidades em que consiste uma autonomia política, econômica, são como se fossem pequenos estados em cidades, né? Em formações urbanas, né? As polis elas se formam e elas se espalham também pelo Mediterrâneo por meio do comércio, né? Os gregos é o que a gente chama de diáspora grega, né? Diáspora é quando o espalhar, né? Eu vou te mostrar para vocês um mapa logo em seguida, guardem essa informação. Né? No período clássico, a gente tem o apogeu da cultura grega, né? Apogeu entre aspas, né? Porque é um conceito questionável, consolidando a estrutura política das polis, né? E o helenístico da crise das polis gregas. Eu vou falar desses dois particularmente, do clássico e do helenístico, então eu não vou me prolongar muito. Aqui a gente tem um mapa da Grécia, né? Vocês conseguem ver aí onde está escrito Esparta, Tessália. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, gente. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, meu mouse. Ah, perfeito. Então, olha aqui. Aqui a gente tem no sul da Península Balcânica, a gente tinha várias polis aqui, né? Aqui é o Mar Egeu. Bem aqui no Oriente, aqui, né? No Oriente Próximo, né? A gente tem algumas polis, né? Aqui é o Império Persa. O Império Persa vai ser um grande rival dos gregos, né? Só que vocês têm que entender que a categoria gregos não é tipo membros de uma nação, entendeu? A Grécia antiga não era uma nação, eram várias nações, né? Eram várias cidades-estados. O que reunia eles era a cultura em comum, né? A língua em comum, mas eles tinham organizações políticas e sociais muito distintas. Entendeu? Não é toda polis que era democrática ou oligárquica, como a gente vai ver em seguida. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Não? Ok. Vamos passar. Aqui a gente tem alguns assentamentos gregos, porque isso é o que eu falei para vocês, sobre a diáspora grega, né? Sobre como que se espalhou as polis, né? Esse modelo organizacional de centros urbanos, que são cidades também, né? Esses pontos vermelhos aí são todos os lugares em que tinham polis gregas, né? Polis gregas. Só por curiosidade eu botei para vocês verem como que foi uma civilização que realmente se expandiu bastante, né? Então vamos começar, gente. Esparta, como vocês viram aqui no mapinha, Esparta fica bem aqui, ó, bem no sul da Península Balcânica. A Esparta tem uma coisa que a maioria das polis gregas não tem, que é terra fértil. Né? Vocês vão ver que as polis gregas, vocês vão ver agora o que eu estou falando para vocês, elas não tinham terra muito fértil, então a base econômica normalmente era o comércio. Né? Mas então a Esparta é uma exceção a essa regra, que eles tinham uma economia fortemente agrícola. Então eles tiveram poucas crises políticas, né? Decorrentes de crises econômicas, né? Porque uma economia agrícola é mais subsistente, né? Ela é mais durável, ela não oscila muito, né? Oscila, claro, em relação ao clima. Mas então eles tinham eles tinham a política deles era dominada por uma pequena elite guerreira, né? Que eram os espartanos, né? Ou os esparciatas. Que isso caracteriza a sociedade como essa sociedade espartana, né, a polis espartana, como uma sociedade oligárquica. Né? Uma oligarquia é um poder, quando a sociedade o poder da sociedade é para poucos. Né? Oli é poucos, né? E arque é de governo, né? Então é o governo dos poucos. Né? E a propriedade da terra, que era a economia era agrícola, né? A propriedade dessa terra, ela... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo o microfone de alguém. Alguém quer falar alguma coisa? Tá dando pra te ouvir. Ah, ok. Eu estou ouvindo ruído. Alguém deve estar com o microfone ligado aí. Mas, sim, a propriedade da terra, ela era posse dessa mesma
dessa mesma elite da política, né? Que eram os esparciatas. Isso caracteriza a sociedade como aristocrática também, né? A aristocrática é aquela sociedade que ela é governada pelos mais economicamente superiores, né? Isso, na verdade, pode ser chamado de plutocracia também, né? Mas a aristocracia é um conceito mais comum. Então, a característica mais marcante de Esparta é essa militarização da elite, dessa elite que eu falei, os esparciatas, desde sua infância, o que garantia a sua hegemonia política e econômica. O que eu quero dizer com isso? É que a maioria da sociedade espartana não era dessa elite, não era esparciata. A maioria eram os pé-rapado, eram os ilotas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa sociedade espartana, a maioria eram os ilotas, que são os servos. E eles não tinham direitos políticos, os servos. Normalmente eles eram vencidos em guerra, né? Então, como a maioria da sociedade ela era composta por pessoas que apenas trabalhavam nas propriedades dos espartanos, não tinham direitos políticos, uma forma de manter a coesão é a militarização desses espartanos. Eles tinham que se militarizar para poder manter sua superioridade política, entendeu? Para evitar revoltas, por meio da força, né? A sociedade antiga, as sociedades antigas e também medievais, em certo ponto, elas eram até recentes também, né? Até modernas e contemporâneas, né? Mas enfim, a força é o que mantém a coesão política, né? A força é o que fala, pô, eles não tinham uma diplomacia, eles não tinham, pô, você vai me obedecer porque eu sou mais forte que você, entendeu? Essa é a lógica. Os periecos, eles eram estrangeiros, eles eram livres, não eram servos como os ilotas, mas eles não tinham direitos políticos. Eles tinham que pagar um tributo obrigatório que esses esparciatas não tinham. E eu não falei que o regime espartano era de diarquia. Eles tinham 2 reis. Um era responsável pela religião, né, pelo espiritual, e o outro pelo político, pelo secular, né, pelo militar. Basicamente é isso. Esparta não é uma coisa que cai muito no Enem, mas é bom deixar claro esses aspectos da sociedade espartana. Alguma dúvida, gente? Não, tá tranquilo. Não. Eles estão muito quietinhos. Ó, vamos pra Atenas, então. Atenas, isso aqui é o que cai no Enem. Atenas. Infelizmente, né? Atenas é o primor do Enem, por isso que a maior parte dos meus slides são sobre Atenas. Professor, tem uma aluna querendo falar com você. Oi? No chat? Não, era uma dúvida mesmo. Pode fazer. Eu estava lendo um dia, estava falando que os esparciatas, eles praticavam a eugenia. É verdade? Cara, eugenia, não sei. Não é um conceito que normalmente eu vejo sendo aplicado à sociedade espartana. Mas eles tinham uma hegemonia política e econômica, e esses esparciatas, o que eram os esparciatas? Eles eram descendentes dos primeiros a habitar aquele lugar, né? Que eram os dórios, eu acho, né? A etnia dos dórios. Eu não falei disso porque é muito afinco, né? É muito aprofundado, né? Mas eles eram descendentes dos dórios, e aí era isso que mantia o status deles superior, né? Pô, a gente é superior, além da gente ter força, a gente tem sangue, né? A gente tem o sangue mais puro. Mas eu não diria eugenia, né? Mas porque sociedades antigas é difícil você aplicar conceitos recentes assim, né? Você pode acabar caindo em anacronismos, que eu acho que os meninos já explicaram pra vocês o que é, né? Não sei, acho que não. Anacronismo? Eles não falaram o que é um anacronismo? Falaram sim. Explicou sim. Explicou, né? Ah, tá. Anacronismo é quando você usa conceitos que não são de uma época para avaliar uma época, entendeu? Então você falar, tipo, chegar no... nossa, a sociedade ateniense tinha escravo, entendeu? Você aplicar a moral da nossa época a época de outras épocas adversas, entendeu? Você acaba caindo em anacronismos e você dificulta a análise daquela sociedade, né? Você tem que ser justo com aquela sociedade, né? Justo com o tempo
com o contexto histórico que eles vivem. Isso que é anacronismo, né? Entendi. Mas eu Obrigada. solucionei sua dúvida? Sim, Ok. obrigada. Vamos para Atenas então, gente. Atenas, a economia dela é baseada no comércio e na agricultura, né? Ela não tinha terra fértil igual Esparta, então por isso que tem um comércio bom, né, Atenas. Então, aqui você tem que saber essa figura dos grandes legisladores, isso é importante. O Drácon, porque Atenas a sociedade ateniense, ela remonta até talvez o século 1000 a.C. Não, século 1000 não, viajei. O ano 1000 a.C., século 10. Né? Mas ela estava encarando graves crises sociais, e aí foi quando esses grandes legisladores, né, que a gente chama que são esses três, eles começaram... Esse é o caminho para a democracia ateniense, né, porque eles alcançaram depois. O Drácon, em 621 a.C., ele registrou as leis, que anteriormente as leis, a legislação ateniense, ela era toda oral, era uma tradição oral. Então, para você metodizar essas leis, para você tornar elas acessíveis para a população, não para a população, mas para toda a sociedade, ele teve a ideia de registrar essas leis em escrita. Né? As leis em escrita foi um importante passo para essa democracia ateniense que a gente vai ver depois. O Solon, ele veio depois do Drácon, e ele aboliu a escravidão por dívidas, que a sociedade ateniense antes, ela tinha... Se você devesse para uma pessoa, tipo, eu devo para Mariana, e aí a minha dívida chega num patamar que eu não consigo pagar mais. Eu já dei minha casa, já dei tudo, eu não tenho mais o que dar para ela para pagar essa dívida. Então a pessoa vai me escravizar. Né? Só que aí tinham pessoas que eram atenienses e estavam escravos, e eram escravos, entendeu? Então o Solon aboliu isso e ele dividiu a sociedade por renda. Né? Ele fez uma divisão que a gente chama censitária da sociedade. Né? Então, os que tinham mais renda tinham mais direito político na sociedade que o Solon fez, né? Com essa divisão dele. E isso abriu espaço para tiranias, né? Para que tirou, na verdade não tirou, né? Porque eles nunca tiveram direitos políticos, mas manteve os pobres e os que tinham média renda sem direitos políticos, né? E aí o Clístenes, em 510, ele finalizou essa tirania, né? Ele depois o último tirano desde Solon, né? Que o Solon criou um grave problema social. Não sei se vocês entenderam, se vocês sacaram, mas o Solon criou um grave problema social, né? Ele justificou um regime de tirania, e foi o que Clístenes aboliu. Né? Ele finalizou essa tirania, esse tempo de tirania que teve em Atenas, e distribuiu o poder político aos cidadãos, né? Que é o que a gente chama de democracia. Né? Demos é povo e Kratos é o governo, então o governo do povo, isso é democracia. Então, essa imagem à direita é uma Acrópole de Atenas. Né? A Acrópole ela era uma espécie de santuário, né? Que dentro da Acrópole tinham as instituições mais importantes de Atenas. Né? Posso passar, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Professor, só repete isso que você falou da democracia? Demo é o quê? Demos. Vocês conseguem ver o slide? Conseguem, né? Ah, tá, agora eu vi aqui, desculpa. Não. Desculpe, não quis parecer grosso. Demos é povo e Kratos é governo. São palavras gregas, né? Então, democratos, né? Democratos, democracia, é o governo do povo. Né? Gente, tem alguém tentando entrar agora. Eu acho. Não sei. Ou é chat. Enfim, vamos continuar a aula, gente. Democracia ateniense. Não é do chat, não, professor. Oi? Não é do chat mesmo, não. Então, mas eu não Acho que sei. é no Discord. Eu não sei. Esse é o ponto, gente. Democracia ateniense. É isso que... Se eu conseguir finalizar isso nessa aula, vai ser o importante. Depois claro que a gente teria que continuar depois, mas essa parte é muito importante. A democracia ateniense, ela era direta. Ou seja, ela não tinha mediadores. Cada um se defendia, cada um fazia cada um era a sua própria representação política. Né? O que eu quero dizer com isso?
Não tinha advogado em Atenas, não tinha esse judiciário, entendeu? Você se representava na política. Isonomia, né? Igualdade entre os cidadãos perante a lei. Eu vou explicar melhor no próximo slide o que é o conceito de cidadania em Atenas. Não vão pensando que essa democracia inclui todo mundo. Não é verdade isso. Pelo contrário, tem muitas exceções. A gente vai falar sobre elas no próximo slide. Mas esses cidadãos, eles eram iguais perante a lei. Eles tinham isonomia política. E aí, frequentemente, né, eu acho que 40 vezes por ano, em média, eram convocadas assembleias numa praça central da polis. Né? Tinha uma praça no meio da polis que era convocada uma assembleia nessa praça. Essa praça central se chama Ágora, tá, gente? Ágora. Uma assembleia em que os cidadãos eles iam até essa Ágora e eles votavam leis. Essas leis elas eram feitas pela bulê. Né? Eu não botei bulê porque não cai nem isso. Mas as bulês elas eram conselhos regionais que faziam leis. Né? E essas leis elas eram todas levadas até essa assembleia na Ágora para os cidadãos votarem, né, se ela era ou não, se ela iria ou não ser aprovada. Entende? Essa é a eclésia. Eram assembleias para decidir sobre assuntos públicos. Eu não sei se vocês perceberam, mas se a gente tem cidadãos saindo de vários lugares da polis de Atenas para ir para essa praça central, para essa ágora, a gente tem que pensar em quem vai ficar lá na casa desses cidadãos para cuidar dos assuntos deles, para cuidar do trabalho deles, né, para permitir financeiramente que essas pessoas vão até lá, né, para permitir que essa democracia ateniense funcione. E esses são os escravos. A sociedade ateniense ela era escravocrata, muito escravocrata, tinham muitos escravos, e todo cidadão ateniense tinha um escravo, sabe? Então, para existir esse sistema, a base é a escravidão, entendeu? Então, dessa forma, a intelectualidade ateniense relacionou a ociosidade, ou seja, a ausência de trabalho manual, com a ação política, entendeu? Eles valorizavam a intelectualidade, né? Valorizavam a oratória, valorizavam a retórica, o saber falar era muito importante em Atenas. Mas o trabalho manual era sujo. O trabalho manual era associado com a escravidão, que era associado com o não ser cidadão, entendeu? O trabalho manual era algo monstruoso para a sociedade ateniense. Era completamente desvalorizado. Isso é muito importante, gente, porque essa é uma cultura que a gente vai manter até a sociedade moderna. Até a sociedade moderna, até, né, os economistas políticos do século XVIII e XIX, né, Marx, né, o Adam Smith, vários economistas políticos importantes do século XIX e XVIII, mas essa desvalorização do trabalho manual ela se manteve na cultura ocidental. Entendem? Posso passar para o próximo slide ou vocês têm alguma passar. Alguma dúvida? Tá. Quem eram os cidadãos atenienses? Essa é a pergunta, né, que eu fiz no último slide. Os cidadãos atenienses eles eram homens livres, filhos de pai e mãe ateniense e maiores de 18 anos. Esse é o conceito de cidadão ateniense. Então, o que você exclui com isso? Você exclui mulher, você exclui criança, e você exclui quem não é ateniense. Você exclui quem não é filho de pai ateniense e quem não é quem é estrangeiro, né? Então, apesar de ser independente de renda, esse conceito de cidadania, ele exclui muita gente. Vocês concordam comigo? Ele exclui muita gente. Ele exclui os escravos também, né? Eu esqueci de falar. Eu já falei do trabalho escravo, né? E eu joguei no ar essa pergunta aí. Qual o legado dessa democracia? Eu não vou ter tempo para ir a fundo nela, mas ela é uma pergunta que eu me faço às vezes e eu acho que vocês também poderiam se fazer. A gente valoriza muito essa cultura greco-romana, né? Muito. Mas será
que vale mesmo valorizar, porque, por exemplo, eu não dei pra vocês, eu comecei a história antiga falando de Grécia, mas existem muitas outras civilizações que não caem no Enem, mas são antigas também. A gente não vai falar do Egito, a gente não vai falar da Mesopotâmia, a gente não vai falar dos persas, que guerrearam com os gregos e eram o maior estado da história antiga. A gente não vai falar dos chineses, que também eram muito... eram as maiores o estado mais durável, né, foi o estado chinês, né, nessa época, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante para levar consigo e pensar em casa, né? O quão é importante esse legado, sabe? Certamente é muito importante. Mas, por exemplo, na Mesopotâmia, nós já tínhamos uma espécie de democracia primitiva. Isso é muito interessante. Infelizmente, eu não vou poder falar sobre isso. Eu estava até pensando, se algum de vocês se sentir interessado, a gente fazer um grupo de estudos sobre sociedades que a gente não vai poder abarcar aqui, né? Ou também coisas pro Enem, né? Mas um grupo de estudos. Eu tenho um livro aqui do Jaime Pinsky, que é um historiador um historiador daqui do Brasil, que ele fala justamente sobre essas primeiras civilizações. Então, se alguém se sentir interessado, escreve aí, sei lá, fala aí, ou vamos no Discord, que eu acho que esse é o momento de expandir o repertório sociocultural de vocês, né, gente? Então é isso aí. Eu acho que não vai dar tempo de eu passar as outras coisas, porque a aula acaba 2h50, né? Daqui a 2 minutos, né? Não é isso, gente? Ou não? É isso, né? É só 30 minutos de... Então é isso. Vamos, sei lá, uma rodada de perguntas, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Ou levantar alguma discussão, falar sobre alguma coisa. Em 2 minutinhos a gente pode falar sobre alguma coisa. Alguma dúvida sobre a aula. Cria o grupo, eu acho a ideia muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês, eu tenho ele aqui, ó, o livro do Jaime Pinsky, ó. Esse livro aqui, ele é bem fininho, não sei se vocês conseguem ver. Ele é bem fininho, ele tem tipo 100 páginas, ele é bem pequeno. E ele é justamente feito para ser discutido em sala de aula, né? Ele levanta mais perguntas do que responde. Eu devo ter PDF desse livro no meu PC, mas enfim, não precisa ser desse livro especificamente. A gente pode fazer algum grupo de estudo sobre coisas que vocês se interessem. Mas eu acho importante isso, né? Essa interação a mais, né? Até para dar coisas para vocês poderem falar na redação do Enem, né? Citações, falar de repertório sociocultural. Eu, na minha redação do Enem, eu falei de Grécia, né? Foi um dos meus repertórios socioculturais. Então eu acho importante, né? Professor, pode falar. Deixa eu mudar. Você tem alguma dica de livro falando sobre a história do Brasil? Não precisa ser especificamente alguma história, pode se falar toda, não importa a grossura do livro também. Alguma dica de uma leitura legal, agradável. Um manual sobre a história do Brasil. Mais ou menos isso. Tenho sim, cara. Tem a editora Contexto, eu não lembro se é esse o nome dela. Não, a Contexto é essa aqui, eu não lembro se é essa. Mas ela tem várias edições sobre várias periodizações, né? Tem um livro de história antiga, tem um livro de história medieval, que é feito inclusive eu acho que é pelo Cândido da Silva, eu não lembro. Mas é moderna, e também tem história do Brasil, né? Eu acho que eu já li capítulos desse manual, não li ele tudo, mas eu posso procurar depois alguma leitura mais objetiva, se você quiser, e posso mandar no Discord para vocês. Mas história do Brasil vocês estão tendo com segunda-feira, né? Eu vou dar a história geral. Eu acho legal essa pauta que você trouxe, né, de Atenas e tal, porque em história mesmo não é muito comum a gente ver. Eu acho que em curso, em livro, preparatório para o Enem, a gente vê mais história do Brasil, e o que fala de história internamente é mais guerra, coisa assim. E essa pauta de Atenas, enfim, eu acho legal mesmo para usar na redação. Então, se fosse essa ideia do grupo de estudo, eu topo. Então, esse livro que eu falei... Também acho legal. Oi? Também acho legal. Então, esse livro que eu falei do Jaime Pinsky, ele não fala de Atenas, né? Ele fala justamente
das sociedades que são excluídas pelo ensino, né? Mesopotâmia, Egito, fala até dos judeus, né? Dos hebreus, né? De Israel e tal. Não esse Israel moderno, gente, pelo amor de Deus. Esse Israel antigo. Lá da Bíblia, né? No Antigo Testamento e tal. Então... Mas vamos se falando. Eu acho interessante fazer grupo de estudo mesmo. Né? Da gente falar... Não precisa ser sobre esse livro, não. Eu só foi uma sugestão. Né? O grupo de estudo sobre algum assunto assim, né? Se vocês quiserem fazer algum sobre Enem também, eu não me interesso tanto pelo Enem, mas é lógico que vocês se interessam bastante, então se vocês quiserem, pode ser também, né? Eu estou aberto a sugestões. Mas então é isso, gente, eu acho que a gente estourou o tempo da aula aqui, já acabou. Eu vou me despedir de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem não vai ser eu que vou dar aula para vocês, a gente está variando, eu e o Gustavo, né, que vocês já tiveram a semana passada com ele a aula. Eu não sei se você na verdade, porque eu não finalizei a Grécia ainda. Mas... Então é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer coisa, chama no Discord lá. Né, vamos falar sobre o grupo de estudos mesmo. Eu acho que vocês têm que... Né, se vocês tiverem interesse, claro, buscar, a gente está aí para isso, né? Eu me disponho para essas coisas, né? Então é isso. Valeu aí, pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu.